Bom, eu queria comentar com vocês, eu fiz algumas gravações, né, do dia que eu completei um ano de Duolingo, que eu acabei perdendo, né, eu tava, tipo, de boa já um mês, já fazendo seguido, e eu perdi o último dia porque eu tava falando, não, vamos assistir o jogo aqui, mano, tinha um jogo do Parmeira, cara, pra ver aquela pataquada, e eu acabar perdendo no último dia pra, né, ainda bem que tinha o gelinho lá e eu consegui recuperar. Bom, eu completei um ano de Duolingo, e é isso, o que eu tenho pra falar pra vocês, né, fazendo um ano de japonês em inglês, no Duolingo. Bom, em geral, eu não consigo falar que o meu japonês é intermediário, porque eu só fiz isso, assisti anime, li coisa, no máximo eu tenho um livro aqui de vocabulário que comecei a ler só, né, um vocabulário para falantes de português, né, de japonês. E sim, eu li alguma coisinha ou outra, mas eu não tenho muito assim de experiência com japonês. Eu precisaria de fazer mais aqueles Anki da vida, testar mais coisas, continuar aprendendo. E eu acho que isso eu posso fazer nesse segundo ano que eu quero fazer, que é dar uma aprofundada. Mas, em geral, eu posso dizer que eu terminei a primeira sessão e a segunda sessão, que são por volta de 45 coisas lá do Duolingo, que eu não sei como se chama. Sim, foi bastante coisa. Eu sei que a terceira sessão é 90, então seria tipo o dobro do que eu fiz já. Então, em um ano eu teria que fazer. No meu segundo ano eu teria que fazer o dobro do que eu fiz no meu primeiro pra conseguir terminar uma sessão. Esse que é meio que maluco, eu achei um pouco até exagero, mas, né? Dado o que eles dizem, que no final eu estaria com um nível de japonês pra fazer a prova lá, então não sei se é tão maluquice assim. Eu não fiz uso do Duolingo Plus lá, Ultra lá, que eu não lembro o nome, mas eu não usei. Só os que eles davam de graça e tudo mais. Então nunca paguei Duolingo e tudo mais. Eu acho que também poderia ajudar muito. Acho não, eu tenho quase certeza que ajudaria muito ter o Duolingo mais, porque eu acho que adiantaria muitas coisas. E tem dias que de fato você perde a vontade de fazer, porque você errou uma questão ou outra, você acaba fazendo uma liçãozinha mais simples e passando o dia. E sim, isso de fato acontece. Para além disso, o que eu posso dizer? Que o Duolingo, ele ajuda muito em vocabulário, em aprender coisas. Eu digo que a parte de katakana, hiragana e kanji que eles vão colocando assim é muito bom pra treino mesmo, de treinar mesmo. Eu consigo decorar 80% dos hiragana e katakana. Eu acabo confundindo uma coisa ou outra, mas eu acho que com o tempo isso vai melhorando, né? Quanto mais eu utilizar e mais eu ver. Agora, nesse último mês, eu tirei a parte do romanizado. Então, a partir de agora, esse segundo ano, eu vou fazer totalmente em japonês, sem deixar aquela romanização em cima. Eu tenho que aprender dessa forma também. Eu sei que é errado fazer aquilo lá antes. Porém, eu acho que você dizer isso pra alguém que tá começando é você colocar uma barreira muito grande logo de cara. Eu gostei de fazer isso gradativamente, fui fazendo alguns testes e agora, com um ano quase, mais ou menos, eu troquei direto pra só kanji e 100% escrita japonesa. E tá indo de boa. Tem uma hora ou outra que eu consigo, tipo assim, que era algo que era mais simples pra mim, eu preciso de tocar pra ver qual era a tradução em inglês, que eu só lia lá em cima e falar, tá, é isso. Eu acho que nesse sentido ajuda ter o romanizado, mas essa troca foi muito mais suave depois de ter bastante tempo de utilizar esse aplicativo e também de ter zerado. Sim, eu zerei o kanji, o hiragana e o katakana, então ajuda bastante você ter esse, que não, utilizar a plasticidade do cérebro e memorizar, porque não tem o que fazer. É memorizar de tanto que você usa e esse é o método do Duolingo, que pode ser que não seja pra todo mundo, mas eu não gosto de todos os místicos que tem por trás do Duolingo, ou do japonês, ou de qualquer aprendizagem de língua, que eu vejo muitas pessoas falando, não é bom, não funciona. Eu acho que qualquer tipo de aprendizado, ou qualquer tipo de forma de aprendizado, claro que vai ter os mais fáceis, mais difíceis, acho justo. Se você quer começar pelo Duolingo, comece. Eu acho que é algo que pode ser muito uma ferramenta que vai te ajudar. E pode ser sim um norte. Daqui a 5 anos você pode ter utilizado 1 bilhão de coisas diferentes. Mas o Duolingo foi o seu começo para você começar a abrir novas portas e começar a aprender essa nova língua e perder esse medo. Porque de fato é um medo de você tentar falar uma nova língua e aprender sobre uma nova cultura, querendo ou não. Porque quando você vai entrando na sua língua, numa língua nova, é uma nova cultura que você está adentrando para falar, né? E interagir com outros seres às vezes do outro lado do mundo. De toda forma, eu queria deixar aqui bem claro que eu não tenho um inglês que eu consiga me comunicar necessariamente. Eu tenho um básico. Claro, se eu precisasse de ir pro Japão hoje, eu falaria coisas o suficiente para me comunicar. Eu acho que passar fome e morrer não ia acontecer, mas eu acho que é muito mais difícil do que isso. Acho que a barreira seria muito mais de vergonha, mesmo que eu não tenha tanto isso. Eu acho que minha comunicação nesse sentido é bem de boa. Porém, eu acho que não ter alguém para conversar, eu acho bem difícil. Eu acho que vai ser o maior problema que eu vou ter ao aprender japonês. Claro, eu posso continuar treinando, hoje em dia ainda mais com o IA, eu consigo conversar com alguém, mas eu acho que isso vai vir mais pra frente só na minha vida. Eu acho que daqui pro final do ano que vem, eu posso estar entrando mais a fundo em conversação, porque eu acho que eu tenho bastante contato com vocabulário no Duolingo e assisto muita coisa em japonês. Isso ajuda muito. Em geral, eu tô pensando
em pegar alguns animes mais simples pra assistir sem legenda, mas eu acho que só daqui a um ano eu vou conseguir fazer isso nesse ritmo que eu tô. E eu não tô com pressa, eu acho que isso é um ponto bem diferente. Você não pode ter pressa, porque você vai aprender. Como eu disse, o método do Duolingo é de repetição, então vai demorar pra você decorar aquilo. Eu tenho plena certeza que vai ter N formas diferentes de você fazer isso, mas você vai decorar. Em alguma forma você vai decorar. E eu sou o exemplo próprio pra falar disso, porque eu sou horrível pra decorar coisas. Horrível mesmo. Eu sou muito ruim com nomes, eu sou muito ruim com datas, eu sou muito ruim em decorar coisas que precisam de ser decoradas em pouco tempo, né? Mas eu consigo fazer assimilações muito melhores ao longo do tempo fazendo coisas. Eu acho que nesse sentido ajuda. Se você for mais parecido nesse sentido comigo, dá pra fazer, mas vai demandar um esforço até que eu digamos maior do que alguém que tem uma boa memória, uma boa seja bom em decorar coisas. Então fica aí esse aviso desde o começo, né? O Duolingo em um ano, né, fazendo, ele mudou muito mesmo, assim, em questão de algumas lições, e muitas dessas mudanças foram melhorias nesse sentido. Eu acho que tá com muito exercício por unidadezinha, eu tô achando isso um pouco cansativo, mas eu entendo por que tenha tanto exercício. Que eles estão colocando mais exercício de kanji e mais exercícios de treinos e exercícios básicos dentro da própria série. Isso é legal, isso é muito bom, só que eu acho que tá inflando ainda mais o que tenha de aprendizado. Tipo, quando eu era um pouquinho mais curto, eu conseguia passar por uma sessão e daqui 3 ou 4 tinha referência a ela. Agora, quando eu passo de uma sessão gigantesca e logo em seguida já tem uma referência a ela de novo, é muito cansativo, porque tem um exercício muito parecido logo em seguida. E eu sei que, em geral, os exercícios do Duolingo, as sessõezinhas que eles fazem lá, não sei se são unidadezinhas que eles fazem, são muito diferentes. Ao mesmo tempo que eu tô falando sobre ir num zoológico, no outro eu tô falando de viajar pro Vietnã, né? Ou falar sobre um andar da onde eu iria passar num, sei lá, assistir kabuki ou algo do tipo. Então sempre tem uma gama de vocabulário muito grande e bem diferente mesmo. Eu acho que isso o Duolingo faz muito bem, mas nesse sentido poderia ser melhor. Eu não sei se poderia condensar algumas coisinhas, mas como eu vejo que sempre tá tendo mudança no Duolingo, bom, em geral, eu não achei que nenhuma foi pior. Claro, tem algumas coisinhas ou outras que daria pra reclamar, como eu disse, mas eu acho que melhoraria só de não ser o gratuito. Esse sentido, eu já perderia todas essas reclamações que poderia fazer. Mas, em geral, por utilizar o gratuito por um ano, eu consigo falar pra vocês que valeu a experiência, 100%. Eu acho que deu pra aprender muita coisa. E acho que o que mais me surpreendeu, eu consegui pescar muita coisa de legenda. Quando eu tô assistindo alguma coisa, algum anime e tudo mais, eu assisto bastante legendado. Claro que eu assisti anime dublado, eu gosto mesmo, eu posso explicar isso em outro vídeo pra vocês. Quando eu assisto animes legendados, eu consigo pescar legendas estranhas. Agora, eu já consigo pescar uma palavrinha ou outra que eu falo, pulando. Nesse sentido aqui não seria isso, nesse sentido seria outro, nesse sentido seria... Porque querendo ou não, legenda é opção. Quem tá legendando vai colocar a cara dele naquela fala e não tem o que fazer, mas tem muitos entendimentos que poderiam vir muito mais do inglês, que a maioria das legendas que tem em português vieram do inglês, não tem o que fazer, porque as primeiras legendas que saem em qualquer lugar do mundo, são em inglês. Eu não posso falar com certeza como seria na Crunchyroll e tudo mais, se os tradutores traduzem direto do japonês, ou do anime negai, ou qualquer coisa do gênero, mas nos animes que eu assisto de vez em quando, em alguns lugares, dá pra ver claramente que elas vêm diretamente do inglês. Claro que as piores legendas que você pode ver, pirata mesmo assim, vai ser uma tradução direta do inglês totalmente porca, que geralmente é feito por IA ou qualquer coisa do tipo, hoje em dia ainda mais, então fica mais difícil de você conseguir consumir esse tipo de coisa. Então o aprender japonês acaba te salvando, né, aprender assim, o conhecer um pouco mais de japonês te salva de algumas legendas e de algumas pataquadas que alguém poderia colocar no meio da legenda, porque sim, tem gente que faz coisas de sacanagem mesmo pra atrapalhar quem tá consumindo. Para além disso, eu gosto muito dos exercícios de kanji. Eu acho os exercícios mais safe de todos, assim. Se você tá num dia ruim, você não quer fazer um exercício, você só quer continuar mantendo o seu streakzinho, eu acho que os exercícios de kanji, eles ajudam muito, tanto de hiragana quanto katakana também. Eles são mais difíceis do que o de kanji, porque o de kanji, querendo ou não, eles são mais uma repetição. Você vai ter que entender o contexto do que aquilo tá inserido e decorar a forma que ele tem. Então, a parte de desenhar, a parte de fazer as coisas, eu acho, ó, muito legal mesmo. Muitas das pessoas que aprenderam japonês, e muitos vídeos de pessoas que eu acompanho, que eu acompanhava, né, que eu dei uma diminuída de coisas de conteúdo de internet em geral, eles comentam que aprender a escrever japonês é um salto muito grande, que eu acho que é uma barreira que não precisa se ter para alguém que quer aprender a falar. Como qualquer outra língua que tem uma escrita diferente, eu acho que entender ler japonês é uma coisa, entender escrever japonês é outra coisa, e entender ouvindo japonês também é outra parada. Por isso que eu digo que com o romanizado, né, que é aquela forma de escrita que descreve o caractere, não necessariamente é uma forma ruim de continuar aprendendo japonês, porque não necessariamente você tem que aprender a escrever ele. Você consegue muito bem falar uma língua sem saber escrever ela. Assim como tem muita gente que sabe falar inglês e não sabe escrever.
Ah, mas como assim você não sabe escrever? Porque escrever, querendo ou não, você demanda uma outra forma de aprendizado. Tanto que você pode ter muitas pessoas que não são alfabetizadas, que não tenham conhecimento técnico mesmo de ler algo, escrever algo, mas falam português, entende? Então, eu falar japonês não quer dizer que eu vou saber escrever o japonês. Eu falar inglês não quer dizer que eu vou saber escrever em inglês. Tem todos esses termos de gramática e tudo mais que são diferentes. E você tem que decorar muito além. E eu acho que é um salto muito grande de aprendizado. O livro que eu tenho aqui, eu posso mostrar pra vocês, é o livro da Yuki Mukai Kontai Suzuki, que é Gramática da Língua Japonesa para Falantes de Português. E ele me ajudou, e eu continuo lendo ele, obviamente, né? Mas eu tenho que voltar, na verdade, a ler ele um pouquinho mais. Olha o tanto que eu li o livro. Meu Deus. Ele me ajudou em algumas coisinhas muito simples de interligações, né? Do japonês que referem a alguma coisa. Ni, de, o. Essas coisinhas, elas têm um significado próprio. Ni nunca vai ser utilizado para outra forma sem ser para locais, se eu não me engano. Então, isso ajuda muito para você quebrar a frase e entender do que está se tratando. Eu acho que, nesse sentido, um livro ou um conhecimento para além do que no japonês, no Duolingo, necessariamente, não vai estar lá descrito. Pode até ter uma descrição, mas essas descrições são muito mais... Você passa muito por cima. Você não vai ficar lendo todas as descrições, todas as dicas que tem e tudo mais. Você só vai fazendo no automático, o que é o esperado, né? O Duolingo, eu imagino que eles se vendem também como uma ferramenta de aprendizado, mas eles se entendem como quase um jogo, né? Então você quer lá fazer sua liçãozinha diária e continuar nesse intuito de estou aprendendo uma língua nova e eu quero continuar aprendendo, né? Eu acho que o livro nesse sentido ajuda muito, e eu acho que o conteúdo, além disso, eu acho que ler coisas e assistir coisas ajuda bastante também. Se eu fosse ter que dar uma nota ou falar sobre como foi minha experiência de aprendizado em um ano, foi positiva. Muito positiva mesmo. Eu digo que eu tentei mais vezes antes, então esse um ano foi um ano seguido que eu consegui fazer inteiro, assim, plau, 365 dias. Claro, teve um dia ou outro esqueci de fazer algo do tipo, mas eles são bem generosos nesse sentido, que eles te ajudam. Mas foi 365 dias de streak que eu consegui, e eu acho que foi muito positiva mesmo a minha experiência. Eu quero continuar fazendo, eu quero continuar indo pro meu segundo ano, ou que seja, indo pro terceiro ano, e eu acho que daqui 2, 3 anos eu posso estar falando pra vocês que eu aprendi japonês de fato utilizando o Duolingo também. Eu acho que o também é muito a ênfase. E Duolingo, gosto muito de vocês, um beijo e tudo mais. Muito obrigado por disponibilizar essa plataforma de aprendizado. E hoje em dia, depois de um ano aprendendo, eles disponibilizaram o japonês em português. E eu vi esse lançamento, mas pra mim agora já não faz mais sentido. Eu já tô um ano fazendo em inglês, e também é muito bom pra mim, que eu tenho o meu conhecimento de inglês e eu preciso de ficar renovando ele a todo momento. Então eu preciso de voltar a exercitar o meu inglês. E eu acho que aprender japonês em uma outra língua que seja o inglês também me ajuda nesse sentido. Acaba sendo uma barreira que eu coloquei a mais, mas hoje em dia, quem quer aprender em português, eu acho bem legal. É difícil tanto quanto o inglês pra você aprender em português. Eu acho que de japonês para inglês é muito mais parecido nesse sentido, mas a pronúncia é muito mais parecida com o português do que com o inglês. Tanto que tem algumas coisinhas que tem romanizado, que é muito mais pro inglês do que propriamente dito para um português, né? Mas é bem legal. Eu acho que aprender inglês também é uma boa. Se você já é uma pessoa que sabe inglês, não perca tempo, vai aprender um japonês em inglês, é muito bom também. E também tem um outro porém. Tem muita coisa que tem na internet que é só em inglês, né? Ainda mais conteúdo. Quando você se limita ao português, eu entendo que é uma língua que tem 200 milhões de pessoas que falam só no Brasil, mas em conteúdo na internet sempre vai ter reduzido. Isso até pra assistir anime, né? Vocês podem pode perguntar pra qualquer pessoa mais velha. Pra assistir anime antigamente, ser em português, era muito mais difícil. E hoje em dia, até hoje, se você for procurar uma coisa de legenda e tudo mais, vai ter mais em inglês do que em português. Então, e ainda mais tem a chance de ser português de Portugal. Então, fica aqui minha dica, né, pra vocês. Forem aprender, pode ser em inglês também, é muito legal. Mas, claro, não sabe inglês? Pode aprender em português mesmo, não tem problema nenhum. E eu acho que também o inglês é uma língua muito boa pra você aprender, então pode ser os dois juntos, né? Nada te impede de fazer isso. E de resto, fica aqui um agradecimento. O LivePix vai estar aqui no cantinho e sim, toda ajuda sempre será bem-vinda. Comenta aqui suas experiências, caso vocês utilizaram o Duolingo, se funcionou ou não funcionou pra vocês, ou quanto tempo vocês funcionaram utilizando, depois foram pra outra plataforma, qualquer coisa do tipo, ou se até hoje vocês usam. Tem muita gente que faz aí durante 5 anos, 6 anos aí, que continua fazendo. Seja inglês, japonês, qualquer coisa. E comenta também as línguas que vocês aprendem. Porque eu sei que tem coreano, eu sei que tem outras línguas que tem muitas diferenças ali dentro. Caso curtam o Duolingo tanto quanto eu, não deixe de comentar aqui também. Tudo de forma sadia, saudável. Vamos conversar aqui embaixo. Agora, como uma última vírgula, eu vou deixar aqui minha recomendação duvidosa. E sim, é esse o nome que eu escolhi porque ele reflete muito bem o meu gosto cultural. E nesse caso vai ser a única recomendação que eu posso fazer. E eu vou ler aqui o nome porque eu não gosto de falar o nome errado das pessoas. Que é do Masayoshi Takanaka, que é o álbum
Brazilian Skies. E a música em específico eu vou deixar aqui pra vocês, Beleza Pula. Vamos lá escutar, é um álbum de um japonês com uma estética completamente brasileira, então não tem como ser outra recomendação. É isso, fiquem todos muito bem, até um próximo vídeo, review algo do gênero ou comentário sobre aplicativos que eu utilizei por um ano. E tchau, tchau.